eu chegar e falar assim, meus caros, vocês agora vão pegar em armas e vão lá... Como a esquerda faz. Isso seria incitar. Sim, que a esquerda faz. Que a esquerda faz. Sim. Aproveitando que o senhor é advogado, eu sou engenheiro, não entendo nada disso aí. Geralmente, quando eu debato, eu ainda falo. Eu gosto de falar do ponto de vista moral e não jurídico, que eu não sou jurista. Entendo pouco disso. Eu recebi, semana passada, se não me engano, o Breno Altman aqui, e ele falou da prisão do Bolsonaro. E ele falou que ele estava sendo preso pelo golpe, né? Eu falei assim, tá, mas não houve golpe. Houve um planejamento, que eu acredito que ele planejou, até por causa das 14 reuniões que ele fez lá. Depois de perder a eleição, ele fez 14 reuniões com os líderes das Forças Armadas. Então eu acredito que ele planejou. Mas até onde eu entendo, planejar um golpe não é crime. E de acordo com o Breno Altman, está na Constituição, que é crime sim planejar um golpe. É crime planejar um golpe de Estado? Não, o Breno Altman, então, precisa ler um pouco mais, né? Tá lendo pouco. Eu não discutir porque eu não entendo, eu não sei. Se é que leu algo. O que a nossa legislação prevê é o seguinte, um crime tentado, claro, se o crime for consumado, não tem conversa, é crime. Por exemplo, um golpe consumado. Aí as pessoas dizem assim, não, mas se o golpe for consumado, não tem como punir, porque o golpe vai estar dado. Sim. E então mudou o sistema. Legal. Então um golpe ele pode ser tentado. E quando que começa? Quando que o golpe ele inicia-se? Um crime de golpe de Estado Sim. se inicia com o início do ato executório, o primeiro ato de execução dele. Um ato de execução, ele não pode ser o planejamento. Veja, por que um ato... Por que o planejamento não pode ser crime? Porque senão eu tenho que punir os roteiristas da Netflix. Eles passam o dia inteiro planejando crime. Né? Eu até questionei, porque de acordo com o Breno Altman, ele ter se encontrado com os líderes das Forças Armadas já é execução do golpe. Pra mim é o planejamento. Então, mas se eu chegar agora, a gente tá junto aqui, eu virar pra você e falar, Léo, vamos assaltar um mercado amanhã? Então, nesse momento que eu falei isso, pode a polícia entrar aqui e nos prender? Eu entendo que não. Lógico que não. Né? Sim. Porque nós não iniciamos, não teve um ato de execução, a gente está aqui apenas elucubrando, conjecturando, né? Se eu chegar nessa hora, inclusive eu não sei se eu estou brincando ou não, se eu estou dando um exemplo. Então um professor numa sala de aula chega e fala assim, gente, se amanhã nós chegarmos e assaltarmos um banco, opa, nesse momento a polícia que escutou aquela aula pode entrar lá e acabou? Pô, eu não sei se o cara está dando exemplo, se o cara está fazendo uma piada. Num teatro, o cara tá ali planejando um golpe cênico, e aí eu vou lá e a polícia entra, eu não sei se é uma peça de teatro, se é uma piada, eu não sei o que é. Por isso que não basta, a execução, ela precisa ser o passo seguinte do planejamento. Eu planejo assaltar um banco, é crime? Não é crime. Eu saio daqui e falo, puta, agora eu vou. E aí eu chego na frente do banco. É crime? Não, porque eu não comecei nada. Eu só andei pela rua, embora na minha cabeça esteja o plano. Mas Aí eu chego ali na frente do banco. E eu falo assim, vou entrar. Eu me ameaço entrar. Entrei? Não entrei. Comecei? Não comecei. Se eu entrar e falar assim, isso é um assalto, aí eu comecei. Ali pode punir o assalto, a tentativa de assalto, você entendeu? É nesse lugar. Então, eu me reuni com algumas pessoas para planejar um golpe. Se isso ocorreu, isso é iniciar um golpe? Não, isso é o planejamento. Mas fazendo aqui o advogado do diabo, da mesma forma que eu questionei o Breno Altman, eu vou questionar o senhor também. No fato de ter incentivado as pessoas a ficarem lá na frente dos quartéis, e inclusive ter incentivado a ação do 8 de janeiro, já não configuraria o início da execução desse golpe ou não? Olha, eu não me lembro do Bolsonaro ter incentivado as pessoas a ficarem na frente dos quartéis e nem o 8 de janeiro. Certo. Aliás, essa é uma diferença interessante dele pro Trump. O Trump, quando houve os atos lá no Capitólio, ele deu uma cutucada. O Bolsonaro não fez isso no 8 de janeiro. Sim. E aí, ele também, salvo engano, não estimulou ou não cutucou as pessoas a ficarem nos quartéis. Aí, o que as pessoas têm acusado, vamos dizer assim, o Bolsonaro, é dele não ter desestimulado. Sim. Mas, pô, cara, então você tem que fazer o quê? Você tem que
A pessoa está fazendo alguma coisa, a culpa é sua se a pessoa está fazendo alguma coisa. Você tem que desarmar as pessoas do seu ímpeto para você não ser culpado. Isso não existe. Para o direito, Sim. isso não existe. Você pode até questionar se politicamente ele não deveria ter feito isso, ou você pode questionar se politicamente ele não deixou rolar e se valeu disso. Sim. Você pode até questionar. Politicamente, juridicamente não. A obrigação dele é pelos atos dele. Claro. E eu não posso ser culpado pelos meus atos incentivarem alguém. Léo, se eu chegar aqui, agora, a gente tá tendo essa conversa, alguém olhar e falar assim, pô, o Marcília lá tá falando esse negócio, quer saber? Me estimulei e vou agora, já que ele falou, assaltar um banco. Porque ele usou o exemplo. A culpa é minha? Sim. Quer dizer, ou vou pro quartel, a culpa é minha, eu não posso ser culpado pela ação dos outros. Isso, inclusive, está na Constituição. Você não pode ser culpado por algo que não foi decorrente do seu ato. O Bolsonaro, a acusação da PGR diz o seguinte, que ele fez lives e postagens que enfraqueceram o Estado democrático de direito e isso permitiu que o 8 de janeiro houvesse. Pô, sinceramente, se você acha que um Estado democrático... Cai com uma live. ele se enfraquece por causa de uma live ou por causa de post de internet, cara, o Estado não é democrático. Não é? Sim. Porque, assim, aí o Estado, é o problema do Estado e não da live. Pô, é aquilo, a mesma coisa o Monark, a gente fala aqui do Monark. O Monark quer derrubar a democracia. O Monark vai derrubar a democracia. Com todo respeito ao Monark, mas uma democracia que se derruba pelo post do Monark não é uma democracia. Quer dizer, a democracia já está então no precipício se ela cai por causa de uma live ou de um post do Monark ou do Bolsonaro ou quem quer que seja. Sim. Não, mas aí depois os caras falam, a nossa democracia tá pujante. E na balada, pô, você tá pujante. E na balada, como é que cai por causa de um post? Então... Cai com a live do argentino. A gente confunde muito a liberdade de expressão do Bolsonaro ou de quem quer que seja com incitar a algo. Incitar a algo é totalmente diferente de você dar a sua opinião sobre algo. Se eu chegar e falar assim, eu acho que o sistema eleitoral é isso, é aquilo. Eu acho que a democracia é assim, é assado. Eu acho que o Brasil é isso ou aquilo. Essa é a minha opinião. É totalmente diferente de eu chegar e falar assim, meus caros, vocês agora vão pegar em armas e vão lá... Como a esquerda faz. Isso seria incitar. Sim, que a esquerda faz. Que a esquerda faz. Sim. A gente, hoje mesmo, a gente, enfim, estava vendo o Boulos até falar sobre anistia e tal, e ele tá, aliás, ele tá cada vez mais falando mais parecido com o Lula, com a voz, né? E o Boulos, quando pega e fala, nós vamos lá e tal, e etc. Bom, isso sim, né? Ele tem um pessoal atrás dele que o ouve e ele tá junto na manifestação, vamos lá. Isso eu posso entender que seria até mesmo uma incitação. Agora, Claro. você tá no plano das ideias, numa live, dando a sua opinião sobre sistema eleitoral, isso enfraquece o Estado? Bom, então aí você criminaliza não só o Bolsonaro, mas você criminaliza a liberdade de expressão. Não, curioso, você falou do Boulos, no caso do Boulos, tem vídeo dele aí com o pessoal tacando fogo, impedindo as pessoas de passarem com fogo. Pra mim isso é até um ato terrorista, depredando coisa aqui na Paulista, e pra ele nunca é crime. Pois é. Isso que eu acho curioso. Não só pra ele, né? Mas pra ninguém mais, né? Hoje a gente teve aí nessas manifestações de anistia uma menina pichando estátua. Sim. Aliás, pichando estátua... E não foi com batom. Não foi com batom, não sei o que foi, mas eu sei que ela escreveu indígena com acento no i, indígena. Então é uma pessoa que você vê que o problema... Formação Paulo Freire. Tem uma formação Paulo Freire. Formação Paulo Freire. Boa.